recebi o privilégio de encerrar esta série sobre o fruto do Espírito, o que faço com bastante alegria, mas também com grande responsabilidade, porque fui precedido de muito boas palavras e muito boas exposições pelos pregadores que me antecederam e falaram dos frutos ou do fruto nas suas perspectivas anteriores. Quero convidá-los a abrirem Gálatas capítulo 5, os versos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, os versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Oremos. Senhor, que mais uma vez tu nos abençoes com a graça do teu Espírito, na sabedoria inescrutável, maravilhosa da tua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Você já ouviu falar do conceito de crimes banais? O que são os crimes banais? Não são crimes pouco violentos. Não. Também não são crimes de pequenas ou modestas consequências. Não. Crimes chamados banais são o que resulta de uma briga de bar, um acidente banal no trânsito, uma crise de ciúmes conjugal, uma discussão trivial entre vizinhos, um esbarrão numa festa rave. Um levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, feito em 16 estados brasileiros, mostrou que a média nacional é a seguinte: uma morte por motivo banal em cada 4 assassinatos. Ou seja, de cada 4 pessoas que sofrem homicídio nessa amostragem, uma morre por conta de um crime chamado banal. Agora, tome-se em conta a alta taxa de homicídios no Brasil. Só para que você tenha ideia, o relatório oficial da ONU de dezembro de 2023 informa que o Brasil registrou quase 1 milhão de homicídios em 18 anos. Ou seja, de 2003 a 2021, quase 1 milhão de homicídios. E tome-se em conta aí que os anos finais nós estávamos na pandemia, o que houve uma redução de homicídios. Uma reportagem de 2013, um grande portal de notícias conhecido no Brasil, entrevistando uma psiquiatra, ela traz a seguinte manchete: a maioria dos crimes banais é cometida por pessoas psicologicamente sadias. Eu fiquei pensando o que são sadias. Eu acho que o que ela quer dizer não são aquelas pessoas que estão lá naqueles personagens do seriado Criminal Minds, entende? Mentes perigosas, mentes criminosas. Não. Provavelmente seriam aquelas pessoas que nós chamamos assim de pavios curtos, quem sabe? Ou aquelas pessoas que em um determinado momento simplesmente não conseguem dominar-se.
controlar-se. Nós estamos aqui no fruto do Espírito, e a ideia transmitida por fruto do Espírito deve fazer com que nós evitemos as interpretações mecanicistas. Por quê? Mecânica pensa em termos de peças, em termos de engrenagens, em termos de partes. Mas essas interpretações não nos ajudam aqui, nem mesmo aquelas interpretações que dizem é como um único fruto, como se fosse uma mexerica com vários gomos. Também esse tipo de partição não nos ajuda. Porque nós estamos aqui na esfera da vida. Nós estamos aqui na esfera do orgânico. Nós estamos aqui muito mais na esfera dos sabores que todos se perpassam, todos se influenciam, todos se interagem, e não há como você fazer cortes muito radicais entre eles. É mais ou menos como dizem aqueles estudiosos do vinho, que o vinho tem um sabor assim, um cheiro desse jeito, no início é de uma maneira, lá na frente é de um outro, no final é daquela outra. Eu não entendo nada disso, mas é o que eles dizem. Ou seja, uma realidade, um ente, mas com vários atributos, várias características. É assim que nós devemos pensar o fruto do Espírito. E ainda antes, essa característica do atributo que agora finaliza a lista do apóstolo, que aliás não é uma lista exaustiva, não pretende ser exaustiva, não pretende ser limitante, ela diz que o fruto do Espírito, a nossa tradução aqui, a revista atualizada, é domínio próprio. E vou tomar a liberdade de citar a palavra original grega, que é uma palavra só, está aqui na língua portuguesa a tradução nossa em duas palavrinhas, mas na língua grega é uma palavra só, e eu cito porque você vai entendê-la facilmente, não é um preciosismo, para que você a entenda. É a palavra ekkrateia, ekkratel. Explico. Ek é si mesmo. Eg é si próprio. Okay? Eg. E kratel vem daquele verbo governar, dominar. De onde vem? Democracia. De onde vem? Aristocracia. De onde vem? Juristocracia. É kratel. Domínio próprio é autogoverno. Dominar é governar. Domínio próprio é autocontrole. E volto a isso daqui a pouco. Os nossos pais erraram aí. O Senhor disse a árvore da ciência do bem e do mal? Não. Mas eles não se controlaram. Eles não se governaram adequadamente. Eles romperam. O ser humano rompeu domínios. Quebrou limites. E aí o apóstolo contrapõe aqui esta expressão do fruto, chamada domínio próprio, em contraposição às obras da carne. Então nós precisamos entender um pouco mais isso. A antiga tradução, quem tem aqui um pouco mais de idade, deve ter usado uma tradução antiga chamada Revista e Corrigida. E na tradução Revista e Corrigida, em vez de domínio próprio, estava lá temperança. É outra palavra que pode nos ajudar aqui. Temperança. O fruto do Espírito é temperança. Tempo. Têmpera. Tempero. Temperatura. Temperamento. Tempere. Todas estas palavras, você já observou, têm a ver
com medida. Tem a ver com a medida. Tempo da têmpera. A têmpera é o forno, que era usado o forno para dar consistência aos metais quando se preparava o ferro ou o aço para fazer a espada ou os arados. O tempo da têmpera, a medida que chegou na culinária. Chegou na culinária. O cru, o assar demais, o queimado, o cozido demais. Domínio próprio é temperança, é tempero, que pode ser salgado demais, azedo demais, doce demais. Todos nós sabemos o que é o tempero, a mistura de várias coisas com proporção. Então, temperamento é domínio próprio, é temperança, é boa medida. A saber, domínio próprio é o autogoverno que nos dá proporções. É o autogoverno que nos dá medida. Do latim, inclusive, tem essa palavra antiga, temperator, que é o governador, que é o administrador, que é aquele que governa com a medida. É próprio, si próprio. Que já chama para nós da intencionalidade disto, o que já claramente evoca o fato de alguma disciplina. Há certamente alguma responsabilidade nossa envolvida nisto, como aliás diz lá a Epístola de Tiago, há uma intencionalidade nossa nessas coisas. Nós precisamos ser intencionais nisto, no uso da nossa palavra, no uso das nossas medidas. E antes de pensar aqui em algumas questões, deixe-me trazer duas considerações. Domínio próprio, aqui, esse autogoverno, é uma expressão da maturidade, do amadurecimento, dessa vida espiritual adulta. Isso deve crescer em nós. Ou seja, o fruto do Espírito, ele vai se tornando mais intenso em nós na medida, na expressão da maturidade espiritual. A ideia de fruto designa algum nível de maturidade da planta. Domínio próprio implica em maturidade, e maturidade e sabedoria estão em total conexão. Domínio próprio, então, é uma expressão da sabedoria também. Um sinal de uma pessoa sábia, um sinal de uma pessoa madura, é a medida. É a medida. E eu digo para os meus alunos, isso não está no manual, porque não é do manualístico, é da vida. E aí, esse senso de medida, de proporção que nos dá o Espírito, que difere da presunção carnal. Porque a presunção é ter-se em desmesura, a presunção é falta de medida, é uma má percepção, é uma percepção hiperdimensionada de si mesmo. O apóstolo Pedro, por exemplo, tinha isto. O Senhor Jesus disse: esta noite todos vós vos escandalizareis de mim, eu vou ser entregue às autoridades, lá passarei por isto, por aquilo outro. Jesus já antecipa, e Pedro diz assim: Senhor, ainda que todos se escandalizem de ti, eu, todavia, não me escandalizarei de ti. Isso é uma presunção, fruto de uma imaturidade, que é um senso
de uma hiperdimensão de si mesmo, que é um orgulho, que é uma autoconfiança. A maturidade, em alguma medida, ela nos traz uma certa autonomia, não é verdade? Agora, domínio próprio significa agir como uma mula que empaca e não ouve ninguém? É próprio como? Próprio como? Significa que, debaixo da ação do Espírito Santo, ou da linguagem que está aqui no contexto, que aliás já foi amplamente acentuada, exposta, ou seja, debaixo desse guiar do Espírito Santo, que aliás é a ideia básica do texto, a pessoa é capaz de autogovernar-se, a pessoa é capaz de autorregular-se, a pessoa é capaz de auto-orientar-se, a pessoa é capaz de autocontrolar-se, a pessoa é capaz de autoconter-se, a pessoa é capaz de autolimitar-se, a pessoa é capaz de autorrestringir-se, a pessoa é capaz de autodisciplinar-se debaixo desse guiar do Espírito Santo. Não é independência. Ao contrário, é total dependência, mas uma dependência de Deus, o Espírito Santo. Nós brasileiros, aliás, estamos lidando mal com esse binômio dependência e independência. Observem, por exemplo, quando algumas crianças deveriam estar em dependência, guiadas, conduzidas, dirigidas, algumas dessas crianças estão abandonadas, terceirizadas, entregues a si mesmas. E, por sua vez, alguns, quando jovens, estão dependentes, pouco autônomos, sem equacionar adequadamente a sua relação com o mundo adulto. E domínio próprio precisa implicar nesse próprio. Uma família da igreja me contava dias atrás como eles estão ensinando o filho essa dimensão da responsabilidade do próprio. Assim. Estão ensinando economia doméstica ao seu filho. E o que eles começaram a fazer? Eles dão ao filho R$ 5 por semana. E aí o filho falou a certa ocasião, pai, agora quero ir lá, já juntei, comer um McLanche, é isso mesmo, né? E um picolé. A menina juntou, o pai foi, ele comprou, levou lá umas moedinhas de troco, comeu o McLanche e o picolé. Aí voltou para casa. Recebeu 5. E ele falou assim agora, pai, agora eu quero o McLanche, o picolé e a pipoca, mas do carrinho de pipoca. E ele ajuntou o dinheiro. Está esperando o momento de viver isto. Sabe o que essa família está ajudando? Está ajudando este menino a superar o padrão infantil de comer com o aviãozinho na boca. Porque geralmente na pessoa mais imatura, ou por exemplo no perfil do adulto dependente, há uma dependência já amplamente estudada, seletiva. Ou seja, no adulto dependente,
há coisas que ele espera que o outro faça e há coisas que ele se recusa a aceitar a presença do outro, porque todo dependente é, no final das contas, seletivo nas suas dependências. Há uma ambivalência e, por vezes, pode criar problemas em um contexto ou outro, esperar que os outros resolvam, e essas duas esferas se relacionam, ou seja, nessa pessoa imatura há uma heteronomia. E este padrão cansa, todo mundo sabe, este padrão esgota, porque padrão é um conjunto de procedimentos que se repete e tudo aquilo que é ao mesmo tempo disfuncional e repetitivo cansa, esgota. Mas fechada essa questão, vamos pensar o seguinte. Disse agora que o domínio próprio é a característica de um ser que consegue ver-se como próprio. É, si mesmo. Debaixo dessa visão do Espírito Santo, um senso de medida. E nós somos uma sociedade cuja cultura é marcada pelo excesso. Para isso, então, façamos duas perguntas. Como lidar com aquilo que nos causa prazer? E como lidar com aquilo que muito nos contraria ou aborrece? Essas duas perguntas. Primeiro, o domínio sobre o impulso, ou seja, como lidar com aquilo que nos causa prazer. Há hoje uma cultura hedonista em que muitos só fazem o que gostam. Eu falei hoje de manhã, lembrando o sacrifício de Cristo, daquele livro Nação Dopamina, em que as pessoas operam à base do seu sistema de recompensa, o hormônio da dopamina. A experiência da dopamina vicia e a pessoa movida à dopamina, no final das contas, só faz o que gosta, só faz aquilo que gosta. É uma pessoa mimada, não faz o que precisa ser feito, só faz o que gosta. E nós estamos numa esfera, no tempo das chamadas compulsões. Como nos lidamos com os nossos alimentos? Você observou que lá na obra da carne o apóstolo fala de glutonarias, de bebedices? Como lidamos com jogos? Hoje tem jogos na internet crescentes, que vai se tornar, dentro em pouco tempo, um dos motivos de saúde pública no Ocidente. Jogos que operam adrenalina, dopamina, que vão minando as energias, sugando o tempo, minando os valores e mais, reforçando a avareza, que deforma, teologicamente, a avareza deforma. Jogos. Vícios que se multiplicam. Compras. As compras compulsivas. As dívidas. Os cartões de crédito que nunca são pagos. A pessoa compra, 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 compra. E se trouxermos o domínio próprio para a área da lascívia, da pornografia, que aliás desde 2001 explodiu no mundo, da infidelidade conjugal, aquele cônjuge que não consegue manter a sua fidelidade, a sua lealdade ao cônjuge. Pornografia, que é crescente,
que está chegando às mãos dos meninos de 5, 6, 7 anos. E se falarmos no domínio próprio e a preguiça e a indolência? Eu sou da geração X, isto é, eu nasci após 1964. Significa que eu sou daquela geração que foi criada pela televisão. Significa que nem tudo quanto formou a minha mente é coisa boa. Aliás, sou capaz de lembrar de cada coisa, de alguns apresentadores, de algumas apresentadoras, que nem vou falar o nome, aliás, nem é adequado que se fale. O que foi aquilo? E a geração anterior à minha? Baby Boomer. Nascido lá, a gente nascida do final da guerra até 1964. Baby Boom, explosão de bebês. Lembra do lema deles na década de 60? Sexo, drogas, rock and roll. E é assim. Como lidar com aquilo que nos causa prazer? A segunda pergunta tem a ver com o domínio próprio e o aversivo, o adverso. Como lidar com aquilo que muito nos contraria e aborrece? Domínio próprio é saber ser corrigido, é saber ser contrariado. E você observou que lá nas obras da carne, o apóstolo diz que a obra da carne, entre outras coisas, é a ira, que não consegue lidar com a adversidade, com a contrariedade. Bem, eu falei da geração minha, falei da geração baby boomer, agora acho que podemos falar das mais novas para não escapar ninguém. Eu li dias atrás sobre a geração Z, que é essa geração que está indo agora para o mercado de trabalho, ok? Que está entrando agora no mercado de trabalho. Sabe o que eu li lá? Que essa geração não gosta de ser contrariada. Geração, pessoas, indivíduos de famílias pequenas, filhos únicos, estão muito espacializados, ciumentos, por vezes com dificuldade de trabalhar em equipe de modo articulado, isto é, como uma parte, tendem ao manejo absoluto, não gostam de ser contrariados. E que falar da geração milênio? Que talvez tenhamos bons representantes aqui, que é aquela gente que já está casada com seus filhos, alguns já compraram seu carro, sua casa, que dizem ser mais teóricos, mais ambiciosos e competitivos, não raramente desrespeitosos, sujeitos a modelos idealizados, mas que se perdem e se decepcionam facilmente, e por serem de uma cultura mais informal e igualitária e niveladora, também podem ser anti-autoridade, insolentes e desrespeitosos quando são contrariados. Como lidar com aquilo que te desagrada? E aí chegamos ao campo muito referido na Bíblia, desde os Pentateuco até as últimas epístolas, que tem a ver com a língua, que tem a ver com a palavra, que é
a língua com o problema da palavra sem medida, a língua não governada, a língua sem leme, a língua sem controle, a língua sem medida. E aí chegamos àquele ponto. Como dizer a verdade? Como dizer a verdade? Porque não há dúvidas que um valor é a honestidade, a genuinidade, a verdade. O pai da mentira é o maligno, mas qual a medida? Por exemplo, Jesus Cristo, que era alguém sábio, que tinha domínio próprio, que tinha medida, ele algumas vezes disse para os discípulos assim: eu queria dizer para vocês algumas coisas, mas vocês ainda não podem suportar. Não vou dizer. Os apóstolos às vezes falam: eu queria dizer a vocês algo que fosse mais espiritual, mas eu preciso falar dessas coisas carnais, como carnais. Outro lugar, eu queria dar a vocês alimento sólido, mas eu preciso dar leite. Sabe por quê? Porque o ser humano, mais maduro que seja, não suporta toda a verdade. E digo mais, não é o tempo, não é o momento. Por exemplo, como se responde a uma criança que pergunta assim? Uma criança de 4, 5 anos. Como é que um bebê vai para a barriga e nasce? Uma criança de 4, 5 anos faz essa pergunta para você. É óbvio que se você for uma pessoa com senso de medida, com senso de sabedoria, você sabe até onde ir e sabe até onde parar. Isso é o mínimo, isso é básico, fundamento da sabedoria, que você só pode ir com um determinado ponto das coisas. Não é aquela pessoa que diz: eu falo mesmo. O que me der na teia, eu falo. Não, não, você não tem domínio próprio, me desculpe. Não é assim. Preciso ter medida. Preciso saber o tempo, o momento, a oportunidade. Ser verdadeiro. Mas há uma medida de verdade, há um tempo para a verdade. Esse, aliás, é um ensino básico de toda a Escritura. Então é preciso a palavra temperada com medida. Daí vem cada vez mais os xingamentos, impropérios. O domínio próprio é a fofoca, que chega à nossa rede social, que, aliás, é um ambiente de exposição, que rompeu os limites da privacidade em todos os sentidos, até os mais absolutamente gráficos, até a sensualidade mais grosseira exposta. O domínio próprio e a rudeza. Que há uma diferença entre ser verdadeiro e ser desnecessariamente rude, desnecessariamente violento, ferino com a palavra. E aí eu queria dizer algo. Eg kratel. Governar a si mesmo. Debaixo dessa unção, graça do Espírito Santo.
E aí, pensa agora você que veio de contextos religiosos, e você cresceu a vida toda com aqueles contextos religiosos que, para manter as pessoas na linha, em vez de usar a verdade, eles usam as coações, usam as dependências, usam as manipulações. E aí você chega numa igreja, como a Igreja Batista da Graça, que prega o evangelho, você cresceu a vida inteira com as pessoas coagindo você na base do medo, na base das chantagens, na base da relação de dependência. Você chega aqui e ouve o evangelho que liberta. O que você faz com essa liberdade? Entendeu a pergunta? O que você faz com essa liberdade? O Novo Testamento tem tanto a dizer, e nós não temos tempo para isso, mas é não transformar essa. Judas é uma epístola que fala bastante disto. É não transformar essa liberdade numa libertinagem. É não, o apóstolo Paulo também fala aos Romanos, é não fazer desta graça algo banal. É não viver no pecado para que a graça abunde. Não! É você, à luz do Espírito Santo, é cradel, governar-se, dizer, não preciso que o pastor fique me chantageando para que eu dê o meu dízimo, para que eu esteja aqui presente no culto, me mandando um avisinho e fazendo isto e aquilo outro, me tratando como se fosse o tempo todo colocando o aviãozinho na minha boca. Mas você precisa crescer e dizer: não, agora eu estou aqui, sou um ser adulto, crente, Cristo é o meu Senhor, eu amo, eu preciso orar, preciso ler a palavra. Ou seja, como lidar então? Eu que vivi, você que viveu toda a vida sob a responsabilidade do jugo da norma e não a responsabilizado por aquele ideal equilíbrio entre graça e dever. Como é que você vai lidar agora com isso? Não, eu estou sozinho aqui, com o meu celular aberto. Eu estou sozinho aqui, com o meu computador aberto. O pastor não está aqui, não tem ninguém da minha igreja aqui, mas tem o Espírito e Cristo e eu. Eu preciso crescer e governar os meus impulsos e dizer: não, basta, chega, isso não. E líderes? E líderes da igreja? Você já observou que para liderar o povo de Deus, e isso é algo que às vezes me pesa muito, que implica o domínio próprio nos requisitos pastorais, ou seja, que não se pode ter como pastor sobre o povo de Deus quem não se governa, quem não governa minimamente a sua casa, as suas coisas, suas finanças, seus comportamentos, que sejam descompensados, que não tenham um controle de nada na palavra, nas atitudes, nas dívidas que fazem, nas relações com o outro sexo, nas suas salas de gabinete.
as condições mais sujas e feias que estão por aí a macular o povo de Deus, ou seja, tais pessoas não têm menor condições de estar à frente do povo de Deus. Elas precisam, no mínimo, estar assentadas, aprendendo estas coisas básicas. Que não se governam. Mas, para finalizar, aquele relógio estava dizendo que eu preciso trazer essa palavra para um ponto mais crucial. É lembrar-nos de Cristo. Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Lembra no batismo? O Espírito Santo desceu sobre ele. Lembra o que ele disse lá na sinagoga em Nazaré, quando ele lê o profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus Cristo era alguém que tinha esse fruto do domínio próprio. Sabia a medida das coisas. Claramente autogovernado. Para isso, nós precisamos fazer uso dos meios de graça. Ninguém cresce em domínio próprio se não fizer uso dos meios de graça. Essa é uma razão para você estar na igreja. Não na igreja que você quer, moldada ao seu gostinho, as moldada, esculpida a sua própria imagem e semelhança. Não, uma igreja que também te contrarie. Uma igreja que também te desconforte e não ali ajustada aos seus gostinhos particulares, privativos. Preciso fazer uso dos meios de graça, públicos e privados. Ler a sua escritura. Ontem eu falava, ontem, falava com uma irmã de nossa igreja, uma pessoa de nossa igreja, e eu dizia para ela uma sugestão. Eu dizia: quero fazer uma sugestão a você. Pela sua característica, pelo que você tem desenvolvido, quando você acordar, antes de fazer qualquer coisa, eu disse para ela, vá para algum canto, sente-se, sossegue a alma, ore. Mas pensando no quadro dela, eu acho que, pensando em todos nós, eu disse algo. Antes de você fazer pedidos pelo dia, geralmente é o que eu faço em algum momento dessa hora, abro a minha agenda e oro ali por aquilo que vou fazer, mas antes desse momento, você pense no dia anterior, faça um movimento temporal para trás e agradeça a Deus. Repasse o seu dia de ontem, os eventos, os encontros, as circunstâncias, os momentos, as providências, as conquistas, as eventuais insuficiências e limites. Volte. E como é uma pessoa muito ansiosa, precisa tirar a pessoa do tempo, do futuro, precisa fazer a pessoa voltar para trás. Eu disse, volte e agradeça. Agradeça. Faça a sugestão a você aqui.
Se quiser começar a desenvolver domínio próprio, precisa fazer uso dos meios de graça privativos e públicos. Isso implica em disciplina. Isso implica em intencionalidade. Você não vai ter domínio próprio se todos os dias você dorme a hora que você quiser, 3, 4 horas da manhã, e acorda, sei lá, 11 horas, meio-dia. Ok. No mínimo, você vai ter uma descompensação entre as suas melatoninas e os seus cortisóis. Porque não funciona a vida assim. Nós precisamos ter disciplina, limites, e impor-se a isto. E pedir a Deus graça para isto. Estar no culto, fazer a sua oração e ler a Escritura. E naquele momento fazer uma súplica. Ó Espírito Santo, eu não tenho sabido lidar com as coisas que me dão prazer. Ó Espírito Santo, eu não tenho sabido lidar com as coisas que me contrariam, que são adversas, que me são aversivas. Ó Espírito Santo, eu preciso aprender novamente do meu Senhor Jesus Cristo e voltar sempre à cruz de Cristo, daquele Cristo crucificado, 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 voltar lá em rendição, em arrependimento, em confissão, em consagração a Deus. Nessa era de excessos, nessa era em que ninguém tem limites, medidas, nós estamos na Páscoa. Lucas leu no início o texto lá da crucificação. Mas tu, que edificas o templo, destróis o templo em 3 dias, o reedificas, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz para que creamos em ti. E vinagre, e lança do lado, e insolência, e chacota, ignomínia, vergonha. Pai, perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. Esse Jesus na cruz, né? Que lá no julgamento, na casa do sacerdote, leva murros nos rostos, no corpo, na face, cusparadas. Não, eu não sou assim. Você é? Então nós podemos fazer uma súplica. Ajuda-me, Espírito Santo, a aprender o egkratel, a medida, o autogoverno, o domínio próprio. Como filho de Deus, ajuda-me a aprender com ele, que era manso e humilde de coração. E mais,
Você pode também dizer assim: quando você se percebe olhando para ele e você perceber que você não é igual a ele, sabe o que você pode fazer? Você pode dizer assim: peço-te, ó Pai, que me recebas com base nas vestes dele e não com base nas minhas vestes. Com base na justiça dele, não com base nas minhas obras de justiças e trapos de imundícia. Novamente, ó Pai, recebe-me em total independência de que a minha falta de domínio próprio, que ofende tanto ao teu Espírito Santo, mais uma vez recebe-me por causa de Jesus. Porque se não fosse Ele, estaria tudo perdido. Mas ajuda-me. Ajuda-me a dominar, a conter-me, a medir-me, a meter a tesoura, a mortificar esses feitos, a todo dia crucificar esse homem velho que insiste, insiste e insiste em ficar pesando sobre mim. Que o Senhor te abençoe. Amém? Pai querido, abençoa a tua palavra. A começar do teu servo que fala contigo. Ajuda-nos, ajuda-nos a termos esta expressão deste fruto. Caracteriza o fruto do Espírito Santo. Domínio próprio, temperança. E não apenas isso, mas todos aqueles que foram expostos antes. Que o Senhor nos abençoe. Amém.